rapaziada, beleza? Agora eu tô on. Fim de jogo, mais um triunfo do tricolor baiano. É uma coisa que eu falo constantemente e vou voltar a dizer aqui. Rogério Ceni, deixa os meninos jogar, Rogério Ceni. Deixa, como já diria aquela música, deixa os meninos jogar. Ano passado a gente falou constantemente sobre isso, em todos os canais, na rádio. Agora eu vou falar também aqui na On Esportes, meus amigos. É o seguinte, muitas vezes a resolução dos problemas está na própria base. Muitas das vezes você tá olhando pra fora e o cara que vai resolver o teu problema tá do teu lado, treinando com você no dia a dia, a todo instante, querendo uma só oportunidade. Mais um bom jogo desse Bahia, um Bahia cheio de garotos querendo mostrar futebol, cheio de garotos querendo mudar a sua vida e a vida dos seus familiares. Enfim, meus amigos, o futuro do Bahia entrou em campo pela segunda rodada do Campeonato Baiano e conseguiu mais um triunfo importante, tá? Na primeira etapa, um jogo atípico, né? Onde o Bahia ficou com a bola praticamente o tempo inteiro. A equipe do Bahia de Feira se posicionou com as linhas extremamente baixas, e isso eu vim até falando durante o jogo com alguns amigos. O Bahia tá muito recuado, o Bahia de Feira, tentando chamar a equipe do Bahia para tentar encaixar o contra-ataque, sendo que o grande problema é que o Bahia não deu chance. O Bahia não deu chance para contra-ataque. Em momento algum, o Bahia foi lá e sofreu no jogo. Fez 1-0, fez 2-0, fez 3-0. E vou mandar um recado aqui pro Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, tu quer... Eu tô até rouco depois desse triunfo aí do Bahia. Quer levar o Eric, irmão? Vamos negociar então a Arena da Baixada. A gente negocia a Arena da Baixada, vocês, né, fornecem da Arena da Baixada e o Bahia manda o Eric. Já era, irmão. Ele veio pro Bahia, não sai mais. Não sai mais, né? O Bahia, quando chegou essa proposta aí de empréstimo do Atlético Paranaense pelo Eric, que mais uma vez entrou e mostrou que é um excelente jogador. O Eric, ele marca, ele sabe jogar de lateral, ele joga de volante, ele sabe fazer gol. Sabe fazer gol, mas vamos lá, rapaziada, rapidamente, ó. A equipe do Bahia hoje entrou em campo com o João Paulo, Marcos Vitor, o Fred, Luiz Gustavo. A gente precisa falar aí novamente aí do Luiz Gustavo. É um bom zagueiro, aliás, é um excelente zagueiro, só que às vezes ainda ele tá tropeçando nas próprias pernas. E o nome disso é ritmo de jogo. Isso é ritmo de jogo. Eu posso falar com autoridade pra vocês que aqui no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, quando ele foi comprado pelo Bahia, todo mundo ficou assim, ó. Ué, Luiz Gustavo indo embora? Porque ele era considerado um dos principais zagueiros do Vasco da Gama. Era considerado uma das principais valências, uma das principais promessas defensivas da equipe do Vasco da Gama. E o Bahia veio aqui, no alto da sua grandiosidade, e falou assim, meu irmão, olha só, tem um projeto pra você aqui. Vamos lá? Vamos querer? Vamos... Ele, na hora, jogou o projeto do Bahia no colo dele e falou assim, eu quero agora. Salário em dia, CT maravilhoso, vai vir um novo CT agora. E fez mais um bom jogo. O Fred também, a gente já conhece, garoto da base, bom jogador. O Marcos Vitor fez uma boa partida, não comprometeu. O Zé Guilherme também, né? O Rezende entrou, fez o gol, né? Tomou um cartão amarelo, fez o gol. Eu, particularmente, tá? Eu não sou um fã do Rezende. Eu acho que o Rezende, ele é ainda vestígio daquele outro Bahia. É a minha opinião e eu espero que ele cale minha boca durante a temporada. Ele fez um gol, um belo chute ali fora da área, tomou um cartão amarelo e acabou deixando a partida. Eu queria ver um pouco mais do Jota hoje no jogo. Eu queria ver um pouco mais do Jota. Mas o Jota, infelizmente, sim, ele foi sentir um desconforto, acabou sendo substituído, teve muito pouco tempo em campo. Mas tá aí, cara. Se fala muito no Del, se fala muito no Juan Pablo. Eu acho que esses jogadores são os diferenciais, efetivamente, dessa garotada. Eu acho que o mundo do futebol tá de olho no Del, tá de olho no Juan Pablo, e tem que ser assim mesmo, porque são jogadores diferenciados, mas eu gosto muito do Jota. É porque o Jota faz o jogo que grande parte da torcida não vê.
né? Aquele trabalho ali de formiguinha, pegando a bola no meio campo, acelerando o jogo, fazendo com que a bola chegue lá no Juan Pablo, lá no Del, de forma mais equilibrada, mais qualificada. Eu gosto muito. Infelizmente ele teve esse desconforto, acabou saindo, tá? O David Martins fez uma boa partida, depois deu lugar ao Michel Araújo. O Cauê Furquim é um jogador que precisa, é muito habilidoso, isso tá na cara, a gente tá vendo o quanto que ele é habilidoso, né? Só que ele precisa fazer com que essa habilidade dele se transforme em lances perigosos, né? Não adianta você correr pro lado ou driblar pro lado. É necessário que o seu drible faça com que saia uma jogada de perigo, né? Sempre driblando em direção ao gol, sempre driblando na diagonal e buscando o gol, a jogada incisiva. Então eu tô sentindo um pouco de falta disso. Evidentemente, é um garoto ainda, tá tendo as primeiras oportunidades como profissional. E vai pegar o time, vai pegar o jeito. O Rogério Ceni, no alto da sua experiência, evidentemente vai chamar o jogador, vai desenrolar com ele, vai conversar com ele, né? Vai dar os toques que ele precisa ter. Enfim, meus amigos, e lá na frente, né, o Juan Pablo, mais um belo jogo, um pouco mais abaixo da última partida, né? Não foi não tão decisivo, mas é incrível que toda bola que o Juan Pablo pega, diferentemente do Furquim, ele vai em direção ao gol. Ele busca efetivamente a jogada de gol, né? Como ele é forte fisicamente, os jogadores batem, ele não cai. Eu vou falar aqui, eu tenho falado constantemente isso na rádio e vou falar aqui também agora na On Sport, aqui no Tricolor On. Meus amigos, o Juan Pablo vai ser, se não for a maior, uma das maiores vendas do futebol brasileiro dos últimos tempos. Ele vai ser, o Bahia vai ganhar muito dinheiro com o Juan Pablo. Muito dinheiro. O Bahia vai desembolsar muita grana com o Juan Pablo, cara. Porque ele é um jogador diferenciado, ele é o típico jogador que o futebol europeu gosta, que o futebol europeu se amarra, tá? Então o Juan Pablo é esse jogador. O Del, porra, ó o concurso, né? O Del não precisa fazer muito, o Del tem cheiro de gol. Ele é diferente dos demais atletas. Cara, o Del, a todo instante, ele se coloca à disposição para receber uma bola, ele se coloca à disposição para, de alguma forma, dar opção de gol. Enfim, ele é um atacante, e vou dizer mais aqui baixinho para vocês, aqui. Se o Del tiver mais oportunidade, com o time completo, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas, com o Sanabria, com o Eric Pulga, com o Ademir, se o Del tiver oportunidade, tá? E se não vier aí, né, o Alejo, né, o Del, ele banca o William José. Evidentemente, tem que ir com calma, tem que ir com carinho, porque ele é um jogador jovem, tem muita coisa ainda pra acontecer, tem muita coisa ainda pra poder fazer, efetivamente, mas ele é um jogador que é diferente, cara. Ele é diferente. O Bahia tem 2 ou 3 jogadores que eu considero diferentes. Eu acompanho bastante a base, né? Eu comecei no jornalismo e cobrindo a base, e esses 2 jogadores eu não consigo ver no futebol brasileiro. O Juan Pablo, como eu disse anteriormente, ele só não vai ser a maior venda do futebol nacional, né? Porque ou vai ser ele ou vai ser o Ryan, do Vasco da Gama. E detalhe, eu tava imaginando aqui, imagina, né? Uma seleção aí com Juan Pablo na esquerda, o Ryan o Juan Pablo na esquerda, o Ryan na direita e o Del. Então, assim, a base da seleção, se parar de panelice, se parar de convocar por conta de empresário, de empresa, se botar quem joga bem, cara, esses jogadores aí do Bahia já dão mostras em várias seleções aí de base, na Sub-20, na Sub-17, que tem jogadores qualificados. E no triunfo de hoje, o Rogério Ceni ainda teve oportunidade de dar aí tempo para alguns atletas que não tiveram tanto tempo, né? Que não tiveram oportunidade, que é o caso do Caio Suassuna, o Lian entrou também, o David Martins, o Pedrinho entrou, o David Martins já tem jogado, e o João Paulo. O João Paulo, a segunda partida dele como titular, e ele não tomou gol, né? E ele não tomou gol, fez uma boa defesa, não foi muito exigido. Evidentemente, eu não vou ficar aqui na hipocrisia, meus amigos, falando, foi um espetáculo, o Bahia amassou, não, cara, era o Bahia de feira. Mas o Bahia fez o que tem que fazer. Mesmo sem os seus titulares, mesmo sem seus principais jogadores, o Bahia fez o que tinha que fazer e ponto. O outro time lá não fez o seu papel. Ou fez? Não fez.
em casa, no Barradão, não fez. O Bahia fez o seu papel, segunda rodada, e segundo triunfo foi do Bahia, incontestável. Isso mostra que o elenco do Bahia não é tão fraco quanto a gente imagina. Evidentemente, falta alguns atletas, é um elenco desequilibrado, mas é um elenco que dá para disputar todas as competições. Eu falo isso constantemente, é um elenco que dá para disputar todas as competições. Precisa coragem. Se o Bahia tiver coragem, e digo mais, se o Bahia parar de ficar respeitando os adversários, que isso eu acho que é o grande problema desse Bahia, respeita demais os adversários, eu tenho certeza absoluta que esse Bahia, nesse ano, que pra mim é um ano de consolidação, vai muito longe. Vai muito longe. Então, assim, olhando mais pra base, porque a gente não tá contratando. Não tá contratando? Olha pra base. Na base tem uns 5 ou 6 jogadores querendo mudar a história da família dele. Na base tem uns 5 ou 6 atletas querendo mudar a história. Só uma oportunidade para mostrar para você, Rogério Ceni, o quanto eles podem te ajudar. E se no passado você confiasse mais na base, você pode ter certeza que as coisas poderiam ter sido diferentes. O que não pode acontecer é você botar o Juan Pablo faltando 10 minutos para acabar um jogo no Maracanã contra o Fluminense, que vai definir quem vai ou quem não vai para a fase de grupos da Libertadores. Agora tá fazendo certo, tá inserindo os jogadores gradativamente, eles estão dando mostras que a gente pode. A gente pode. Você não precisa ficar contratando centenas de promessas do futebol europeu, ou sul-americano, ou da Argentina, ou do Uruguai. As suas promessas estão aqui, ó. A gente está aqui a todo instante querendo. A gente está aqui a todo instante buscando mais uma vez oportunidade. E o Del foi eleito o melhor em campo. E eu também vou eleger o Del por melhor em campo. Se movimenta, é sempre muito incisivo, dá trabalho para os defensores. Ele não treme para os zagueiros. Não treme para os zagueiros. Enfim, meus amigos, essa base daqui a pouco vai deixar de jogar. Vai chegar a cavalaria, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli. Mas esses moleques estão dando aí. Estão dando valor, estão suando a camisa e estão representando efetivamente as cores do Bahia nesse início do campeonato estadual. E mostrando para o Rogério Ceni. Ceni, nós estamos aqui, Ceni. Nós estamos aqui. E nós queremos ter uma oportunidade. Se você nos der uma oportunidade, a gente pode te ajudar, a gente pode fazer diferente. Juan Pablo, Del, Jota, Furquim, tá todo mundo olhando pro Rogério Ceni e falou assim: Ceni, a gente tá on. Ceni, a gente tá on. Boa noite pra você, belíssimo triunfo do Bahia. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, esse é o On Sports da Tricolor On. Meus amigos, agora eu tô por aqui, agora eu tô on também. Abraço, valeu!